Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta com o programa Mediunidade hoje e estamos aqui dando destaque à palavra do instrutor Eusébio no segundo capítulo deste excelente livro No Mundo Maior, editado pela FEB. Neste livro, no qual André Luiz faz estudos interessantíssimos a respeito da casa mental, estudando o cérebro, no santuário da alma, psicose afetiva, ele fala sobre alienados mentais, sobre obsessão, etc, etc. E o doutor Inácio Ferreira, que foi psiquiatra, foi médico psiquiatra e continua como médico, agora no mundo espiritual, diretor médico do Hospital dos Médiuns, o doutor Inácio Ferreira cita aqui alguns exemplos, não é? Por exemplo, de vez em quando a imprensa noticia. Nós temos aí notícias pela imprensa de serial killers, de pessoas que sem mais nem menos saem matando as outras, desses homens chamados homens-bomba, que se explodem, atos de terrorismo. Ele cita aqui, olha, nos Estados Unidos da América do Norte, com a população quase toda armada, quando alguém ensandecido invade uma repartição pública e pratica assassinatos em série. Escolas, invadem escolas, hospitais, não é? Shoppings. No Brasil, isso é notícia recente, no Brasil, um idoso de mais de 80 anos, dentro de um ônibus, sem qualquer motivo aparente, atirou no rapaz e esfaqueou outro, que desmaiara. Ambos desencarnaram. No Japão, dias atrás, um homem armado de faca invadiu um hospital e assassinou 19 pessoas. Aqui em Uberaba, o doutor Inácio cita aqui em Uberaba, até então pacata cidade do interior mineiro, numa briga envolvendo gangues de traficantes, em plena via pública de populoso bairro, um rapaz foi morto a tiros de metralhadora e as casas dos moradores vizinhos ficaram crivadas de projéteis. Então vejamos, prezados irmãos, como este assunto é um assunto muito sério e nós somos levados a questionar agora a respeito da causa disso tudo, não é? Onde é que está a causa disso aí? Num outro capítulo, no segundo capítulo aqui, estudado pelo doutor Inácio Ferreira, ele faz uma pergunta aqui interessante. Ele diz assim, estaria o cérebro humano degenerando? Não é? Será que o cérebro humano está degenerando? Porque tantas loucuras? Ele próprio responde, não acreditamos, todavia, que o cérebro humano esteja em processo de degeneração, porquanto tal viria a contrariar a lei de evolução. O cérebro humano, com as suas ramificações, é o único órgão do corpo que continua em expansão. Ele continua crescendo e continua multiplicando as suas ligações, as suas sinapses. E o doutor Inácio diz que, segundo seu ponto de vista, a causa não é orgânica, porque muita gente pode dizer assim, olha, está acontecendo alguma coisa, isso deve ser um problema alimentar, não é possível, isso deve ser um problema, o homem está se envenenando, é uma questão de envenenamento, está usando muito tóxicos, agrotóxicos.
o ar está muito poluído. Isso está levando as pessoas à loucura. Dr. Inácio, ele não concorda com nada disto. Ele fala que esta causa da loucura é uma causa espiritual. E ela não tem sido atacada, ela não tem sido atendida. Por exemplo, quando alguém se perturba mentalmente, ele vai no médico, ele vai no psiquiatra, ele vai no analista, ele vai num psicólogo, se submete àqueles tratamentos, todos eles muito importantes e necessários, mas a causa profunda não é atacada. Olha o que diz o Dr. Inácio aqui. Para nós, a loucura dos encarnados, somada à loucura dos desencarnados, posto que o mundo espiritual igualmente está repleto de loucos, é motivada pela autoobsessão. É a questão da autoobsessão. Portanto, diz o Dr. Inácio, não é o homem corpo que está mentalmente doente, mas sim o homem espírito, a sua alma, ele mesmo. E ele aponta a causa. O vazio existencial que o homem experimenta, sem maiores perspectivas de ordem espiritual, em suma, a ausência de Cristo no coração, sem dúvida, é a causa profunda de sua alienação mental. O Dr. Inácio aponta que a falta do Cristo no coração. Vejamos bem, não é tanto a falta de fé religiosa, não. Porque a fé religiosa, por si só, essa questão da crença religiosa, da fé formal, a religião também já motivou muitos atos de loucura no mundo. Vejamos a questão das cruzadas, das guerras santas, da Inquisição, e até hoje. E até hoje, não é uma questão de fé religiosa, é uma questão de Cristo em essência. É uma questão do que o Cristo nos ensina em essência. Não é uma questão de religião, é uma questão de religiosidade. Não é uma questão, vamos dizer assim, de crença espiritual, é de espiritualidade própria, como Emmanuel nos fala no prefácio do livro Nosso Lar. Que o homem, em verdade, precisa muito do espiritualismo e precisa muito do espiritismo, mas ele está precisando mais de espiritualidade. Então, é o diagnóstico aqui do Dr. Inácio Ferreira e creio que seja um diagnóstico que muitos fazem. É a falta de Jesus. Por isso que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo falando através do Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade, que era João Batista, o Cristo falando através dele, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então, Cristo não veio curar corpos, ele veio curar almas doentes. E enquanto nós não aceitarmos o Cristo realmente em sua essência, nós não iremos nos curar. E essa questão da alienação mental é uma questão grave e de consequências imprevisíveis. Um abraço e até a próxima semana.